A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e amigos em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo 23 de outubro de 2022, damos continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Ezequiel, cujo tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição de hoje, lição de número 4, tem como título Quando se vai a glória de Deus, e é baseado nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Ezequiel. Nós só vamos ler um versículo, mas eu recomendo que você faça a leitura desses 3 capítulos, Ezequiel 9, Ezequiel 10 e Ezequiel 11, onde nós estaremos relatando e explicando a visão que o profeta Ezequiel teve. O texto áureo diz assim, Ezequiel 11 e 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Esse monte ao oriente da cidade é o Monte das Oliveiras. A cidade é a cidade de Jerusalém. Verdade prática. Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Vamos fazer uma oração para darmos o início ao nosso estudo bíblico nesta oportunidade. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, que Tu revelastes através de visão ao profeta Ezequiel e nos deixastes como legado para os dias de hoje, para que pudéssemos interpretar as Tuas profecias, Senhor, para uso da Tua igreja, Senhor, no aguardo da vinda do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá lições espirituais que precisamos saber neste momento, para que a Tua glória se manifeste também em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, então, é um livro do profeta cheio de visões. E nesta visão, que está lá relatada nos capítulos 9, 10 e 11, Ezequiel vê 6 homens armados. E um 7º homem, um homem vestido de linho branco, com um tinteiro na mão. A missão dos homens vestidos de linho branco era marcar os que seriam poupados, enquanto a missão dos 6 homens armados era matar os habitantes de Jerusalém, começando pelos sacerdotes no templo e aqueles que serviam no templo. Então a visão começa, Ezequiel tendo essa visão, 6 homens armados que vêm para julgar o povo de Israel, e esse juízo é morte pela espada. Enquanto isso,
um sétimo homem, um homem vestido de linho branco, vai marcando. Ele está com um tinteiro na mão e ele vai marcando aqueles judeus fiéis que seriam poupados do julgamento divino sobre o povo de Israel. E aí a visão vai para o templo, onde Ezequiel vê a glória do Senhor em forma de nuvem. Este templo ainda é o templo construído por Salomão, e quando Salomão terminou a construção, isso no aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, Salomão faz uma oração e o templo se enche da glória do Senhor. E essa glória do Senhor permanecia até os tempos do profeta Ezequiel, por volta de 500 e poucos antes de Cristo. E a glória do Senhor, em forma de nuvem, ela sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Então, o título da nossa lição, que fala sobre Deus abandonar o templo e retirar a sua glória. E diz a nossa lição que é por causa das abominações do povo. Então, Ezequiel está tendo essa revelação em que o povo de Israel, que vivia em profunda idolatria nos tempos do profeta, recebe uma mensagem tremenda da parte do Senhor. Olha, vai vir julgamento sobre vocês. Eu habito com vocês desde lá do tempo em que Moisés construiu o primeiro tabernáculo no deserto, onde a glória do Senhor habitou naquele tabernáculo. E ela ficou até a construção do templo por Salomão, já nas terras de Judá. E ali a glória do Senhor permaneceu até os dias de Ezequiel, e agora ela está saindo. O povo vai ser julgado. Nós sabemos já historicamente que Nabucodonosor veio com seus exércitos e em 516 a.C. leva todo o povo cativo para a Babilônia e destrói o templo de Jerusalém. Ezequiel ainda tem uma outra visão no capítulo 11, em que Deus promete a restauração aos cativos da Babilônia. Então, o quadro completo. O povo de Israel adorava o Senhor no templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém, construído por Salomão, era a habitação da glória do Senhor. Com a apostasia, vem o julgamento de Deus. O povo de Israel cairá à espada de Nabucodonosor e será levado para a Babilônia. A glória do Senhor sairá do templo de Jerusalém, que será destruído.
irá para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus conviveu muito tempo com os seus discípulos, mas Deus também prometeu a restauração. O povo que foi para a Babilônia seria purificado e voltaria para Israel, para as terras de Judá, para Jerusalém. E esse povo nunca mais adoraria a ídolos. Isso tem uma aplicação pessoal para nós. Nos dias de hoje, eu sempre tenho falado que as profecias, elas se propõem a um papel triplo. Primeiro, ela é aplicada literalmente no tempo que ela foi escrita, ou seja, o que Ezequiel relatou ali naquela visão nos capítulos 9, 10 e 11 de Ezequiel se cumpriu nos tempos do próprio profeta Ezequiel. Mas também a profecia tem um papel escatológico, ou seja, para o final dos tempos. Algumas coisas relatadas ali ainda podem acontecer. E também tem um terceiro objetivo, que é uma aplicação pessoal para o crente de todas as épocas. E qual é a aplicação para nós hoje? Eu creio que a resposta está lá em Efésios 4:30, em que o apóstolo Paulo, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, aquele homem de linho branco que marcou os que seriam poupados do julgamento divino, é representado agora na conversão do homem a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, crê que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, ele é salvo. E nessa salvação vem a marca, vem o selo, ele é selado. Aqui, por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não entristeçam o Espírito Santo, vocês estão selados por ele, vocês são separados. O crente selado é porque agora nós somos templo do Espírito Santo, não existe mais o templo de Jerusalém, que era para os judeus, agora o crente é templo do Espírito Santo, ele é selado. O crente pode ter 3 experiências com o Espírito Santo: selado, ele pode ser batizado no Espírito Santo, que é a evidência de falar em novas línguas, e ele pode ter o dom do Espírito Santo, que é a manifestação constante do falar novas línguas. Mas todo crente tem pelo menos uma experiência com o Espírito Santo, ele é selado. Todos os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo são selados com o Espírito Santo da promessa. Porque
Nós somos guardados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, toma cuidado. O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte, não façam lá como no tempo de Ezequiel, em que o povo de Deus, que tinha a glória do Senhor no templo de Jerusalém, desprezou essa glória, virou as costas para as leis de Deus, se misturaram com outros povos, adorando a outros deuses, e mancharam a glória de Deus, a ponto de Deus se retirar do templo. O crente, ele é separado para uma vida santa em Cristo Jesus. Evidentemente, não somos livres do pecado, todos os dias cometemos coisas que desagradam a Deus, mas diariamente lavamos os nossos pés através da oração, pedindo perdão daquelas coisas que cometemos durante o dia que não agradou a Deus, mas não pecamos para a morte. O que é o pecado para a morte? É quando cometemos algum tipo de pecado que Deus abomina, como a idolatria, como a apostasia, como a fornicação. E aí vem a ira do Senhor sobre a nossa vida. Nós entristecemos o Espírito Santo e ele se retira do cristão. Portanto, o cristão ele pode perder a sua salvação, entristecendo o Espírito Santo, como Israel perdeu a glória do Senhor, entristecendo o Senhor na sua época. Portanto, meu irmão, guarde este bom tesouro neste vaso de barro que somos nós, porque este selo é que nos garante a permanência da vida eterna. Somos selados no dia do julgamento divino que serão arrebatados pelo Senhor. É muito precioso o que Deus tem dado para nós. Guardemos isso de todo o coração. Para nós terminarmos, ainda vou fazer um apêndice com uma situação histórica só para conhecimento dos irmãos. Houve 3 templos na cidade de Jerusalém. O primeiro foi esse que vimos aqui em Ezequiel, que foi construído por Salomão. Salomão, terceiro rei de Israel. Saul foi o primeiro, Davi foi o segundo, e Salomão, filho de Davi, reina sobre Judá, o terceiro reino. E ele tinha um desejo muito grande de cumprir o sonho do seu pai Davi de construir o templo. E ele construiu o templo no ano de 1015 a.C., segundo os estudos de Isaac Newton. E ali veio habitar a glória do Senhor. Esse templo foi destruído com a entrada de Nabucodonosor, que levou o povo para Jerusalém por volta do ano 526 a.C. E ele foi reconstruído por Zorobabel. Zorobabel governador judeu, escolhido pelo o rei persa, Ciro. A Pérsia, os medo-persas dominaram a Babilônia.
E o rei persa Ciro, em 539 a.C., pôs fim ao cativeiro. Permitiu que Zorobabel voltasse para a cidade de Jerusalém e ali reconstruísse o segundo templo. Esse templo também foi destruído no tempo dos Macabeus. E do rei grego Etíoco Epifânio, alguns anos antes do nascimento de Cristo. E depois ele foi reconstruído, o terceiro templo, reconstruído por Herodes o Grande no ano 15 a.C., esse templo que Jesus frequentava. Nós vemos esse templo, o terceiro templo, em muitas passagens dos evangelhos, onde Jesus orava, onde Jesus frequentava, onde Jesus pregava, e onde Jesus um dia disse: eu sou maior que este templo. Porque o templo foi destruído, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E a manifestação do Espírito Santo na revelação da graça de Deus, período que vivemos hoje, que começou com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e vai até o arrebatamento da igreja. Agora, cada santo, cada crente é templo do Espírito Santo. Veja a grande responsabilidade que foi colocada sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão. Então, aprecie isso, dê valor a isso, viva por isso. E, se necessário for, morra por isso. Vamos orar, terminando a nossa meditação de hoje. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque de homens pequenos, Senhor, sem sabedoria humana, tu colocastes o teu Santo Espírito nos selando com o Espírito Santo da promessa para a redenção da nossa alma. Que cada crente em ti, Senhor, possa zelar pelo teu Santo Espírito, Senhor. Esta grande responsabilidade de ser templo, Senhor, da tua santidade. Nos dá graça, Senhor. Poupa-nos da ira futura. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.